Olá, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, nos ilumine, nos fortaleça em mais uma semana que inicia-se. Que sejamos fortes, que sejamos ligados ao Evangelho, mantendo a nossa sintonia, para que Jesus possa estar nos nossos lares, nos nossos pensamentos e, através da presença dEle, possamos fazer o melhor que pudermos para o nosso crescimento espiritual e daqueles que estão ao nosso redor. E o nosso livro de estudo hoje é o Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo número 161 chama-se No Esforço Comum. Começa com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Palavras de Paulo. E a gente sabe que quando a gente faz alguma preparação que precisa de crescimento, a gente põe um pouquinho de fermento. E esse pouquinho de fermento faz crescer toda a massa. Então Emmanuel nos explica dizendo: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para o que nos acompanham. Então, quem nós somos, a maneira como a gente pensa, fala, age, vai influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, da mesma maneira que essas pessoas influenciam na nossa. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. É uma relação de troca, a gente precisa entender que no mundo, no nosso planeta aqui, na nossa fase de evolução, as nossas trocas são fundamentais para que a gente aprenda uns com os outros, porque a gente não nasce sabendo tudo e a gente precisa aprender com os outros, da mesma maneira que eles precisam aprender com a gente. E se a gente quer que eles aprendam coisas boas, nós precisamos dar a eles coisas boas para aprender. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Então, querendo ou não, gostando ou não, tudo que nós fazemos é um espelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós queremos educar os nossos filhos, nós precisamos nos tornar pessoas melhores para que eles fiquem com os nossos melhores exemplos. É lógico, como nós estamos aprendendo, isso não vai acontecer do dia para a noite, de passar para eles só o que há de melhor, porque nós não somos perfeitos. Mas dentro das nossas capacidades, a gente tem que fazer o melhor que puder para que as pessoas que estão ao nosso redor melhorem também. E ele diz: por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. E é muito importante pensar nisso, porque às vezes a gente está se sentindo meio para baixo, achando que não faz diferença em nada, que as pessoas não nos enxergam, e depois de uma certa idade, essa capa de invisibilidade acaba ficando mais pesada, porque parece que a gente anda pelo mundo e ninguém vê que a gente está lá. Mas é porque a gente precisa marcar nossa presença no mundo, não no mundo como um todo, mas daquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não somos todos influencer para influenciar o mundo inteiro, mas aquelas pessoas que estão ao nosso lado, a gente pode sim oferecer para elas o melhor. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência, porque por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência, repetindo. Não importa se a gente é o piloto, se a gente é o volante, se a gente é o pneu, se a gente é um simples parafuso, todas as peças são essenciais para que a máquina rode, para que o mundo gire, cada um faz sim a diferença. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não posso fazer nada, eu não posso fazer muita coisa. Mas esse mínimo que a gente faz diferença. Se a gente não jogar um papel na rua,
cada um individualmente não jogar um papel na rua, a nossa rua vai estar limpa. Se um jogar, por mais que os outros façam, a rua vai ter um papel, que é o nosso, e a gente não fez a nossa parte. Nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Então, como nós somos moldes, nós vamos incorporar a nossa vida e viver na sombra ou na luz que nós mesmos criarmos. Isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, uma maldição entre aspas, porque depende de nós fazer as coisas diferentes ao nosso redor, ou melhores ou piores. Então é uma bênção, porque está no nosso controle fazer isso. E é uma coisa assustadora, porque é uma responsabilidade enorme na vida da gente e daqueles que estão ao nosso redor. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Novamente, Jesus falando da sementeira, da colheita. Nós estamos aqui como as plantas. Nós precisamos ser plantados, somos sementes com todo o potencial para nos tornarmos uma árvore que dê muitos frutos, que produza sombra, que faça coisas boas. Mas para isso é preciso que a gente cultive essa semente com coragem, com boa vontade, com fé, com estudo, com esforço comum. Porque se nós nos esforçarmos diariamente para sermos um tiquinho melhores, a gente não vai mudar do dia para a noite. A gente não pode esperar milagres, né? Como naqueles filmes que a gente acorda de um jeito ou no dia seguinte a gente está maravilhoso. Não acontece assim. O trabalho da criação é feito diariamente em pequenos gestos, e esses pequenos esforços comuns é que tornam a nossa vida valorosa e que faz a pena a gente acordar todo dia. Então, que cada dia sejamos um pouquinho melhores com as bênçãos de Deus. E a gente sempre fala para os nossos evangelhos, quando nós estivermos estudando lá na nossa casa, falando de evangelho, é importante fazer isso em casa, para que a gente atraia boas energias para o nosso lar. E aí a gente pensar naquelas pessoas que estão ao nosso redor, as que a gente ama, as que a gente não se dá tão bem, para que a gente possa mandar para elas pensamentos de muita luz e de muita paz. Então, nesse instante, a gente fecha os nossos olhos e faz vibrações pelo nosso planeta Terra, com muita luz, com muita paz, pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, por aqueles que estão abandonados, por aqueles que vivem nas ruas, por aqueles que estão doentes, por aqueles que se perderam nos vícios. Que todos eles recebam os nossos abraços de fraternidade, de luz, de paz, de equilíbrio, de fé. E a gente guarda alguns instantes para vibrar por aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que amamos e que a gente envolve com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, aqueles que a gente tem dificuldade de relacionamento, mas que possamos envolvê-los em paz para que esse relacionamento melhore. E a gente pede por nós, vibra por nós mesmos, com muita fé e com muita luz, para que possamos pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. E sempre deixamos uma vibração em branco de muita paz, de muita fé, para que seja levado aos lugares onde forem mais necessários. E terminamos agradecendo a Jesus por estar conosco, por nos fortalecer, nos colocar no caminho do bem, e que tenhamos todos fortalecimento, possamos nos lembrar desses ensinamentos e todos os dias melhorar um pouquinho mais, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre. Tenhamos uma semana de muita luz. Graças a Deus.